Olá, seja bem-vindos ao canal Cine Show. Antes de darmos início ao resumo do filme, já se inscrevam, ative o sininho e deixe o seu like. E vamos falar sobre o filme. Mufasa, o Rei Leão. Mufasa, um filhote sozinho, perdido e sozinho, conhece um simpático leão chamado Taka, herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário em busca de seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho. Simba e Nala deram à luz uma filha chamada Kiara e está prestes a ter um segundo filhote. Eles saem para encontrar um oásis para Nala dar à luz. Simba deixa Timão e Pumba no comando de Kiara, e eles logo são visitados por Rafiki, que conta a Kiara a história de um jovem Mufasa e Scar. Mufasa veio de pais Máximo e Afir, que estão em busca de uma terra mítica chamada Miller. Infelizmente, sua paz é interrompida quando uma inundação gigante chega e Mufasa é levado rio abaixo e separado de seus pais. Mufasa é levado para uma terra distante e está prestes a ser pego por um crocodilo, quando é salvo por um leão chamado Taka. Taka leva Mufasa para seus pais, o rei Obase e a rainha Ash. Taka está de castigo por acolher um estranho, mas Mufasa promete ajudar o bando e foge com Taka para provar seu valor. Mas rapidamente se cansa e Taka pede para que Mufasa possa se juntar ao bando. À medida que Mufasa e Taka envelhecem, seu vínculo se torna cada vez mais forte, enquanto Ash ensina Mufasa a caçar. Eles são cercados por um grupo de leões brancos, que Mufasa luta, acabando com um. Taka vê o ocorrido, mas foge, em vez de lutar. Os leões recuam de volta para seu rei Quiros. Os leões brancos pegam a Pedra do Orgulho por vingança, mas os irmãos conseguem escapar. Quiros continua a caçar a dupla. Mufasa e Taka se deparam com uma leoa chamada Sarabi, ao lado de Zazu e um jovem Rafiki
que lhe diz que está em busca de Milady, para chamá-la de sua nova casa, e todos concordam em ir com ele. Taka se apaixona por Sarabi e tenta dizer a ela como se sente. Quando eles não perseguidos pelos leões brancos, que estão em perseguição, Sarabi recebe uma manada de elefantes para causar uma distração para os Quiros e seu orgulho. Infelizmente, Sarabi é no processo e Mufasa corre para resgatá-lo. Uma vez que eles estão seguros, Mufasa se lembra dos sentimentos de Taka por ela, e ele diz a ela que Taka a salvou. Quando o grupo chega às Montanhas Nevadas, Sarabi diz a Mufasa que ela sabia que foi ele quem a salvou e os dois se apaixonam. Para grande de Takas. Fora de seu, Taka sai. Encontra Quiros e se oferece para ajudá-la a se vingar de Mufasa. No dia seguinte, a turma chega a Milady, mas Quiros e seu bando entra em Oásis, porque Taka havia deixado marcas para Quiros seguir. Mufasa tenta lutar contra Quiros, e Quiros diz a Mufasa que Taka o traiu. Passando para avisar, só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Mufasa faz com que os outros lutem contra os leões brancos, enquanto Quiros leva Mufasa a entrar em uma caverna, onde ele se cansa. Taka fica cheio de culpa e tenta intervir, mas Quiros coça o olho de Taka, deixando um. Rafiki faz com que a caverna se vá, ajudando os irmãos a escapar. Rafiki também causa uma, e Quiros tenta acabar com Mufasa fazendo ir debaixo d'água. Mas Mufasa é salvo por uma pedra caindo em cima de Quiros. Mufasa nada em segurança. Depois que acaba, os animais comemoram seu triunfo. Rafiki apelida Mufasa como seu novo rei, e Mufasa se reconcilia com Afia, que lhe diz que Mágico se foi. Mufasa então fala com Taka sobre sua traição, mas decide perdoá-lo e promete chamá-lo a partir de agora. Mufasa caminha até o topo da Pedra do Orgulho e começa a rugir. Só um tempinho, ó.
volta aos dias atuais. Kiara ruge no mesmo lugar e começa a sentir a presença do espírito de seu avô sobre ela. Logo depois, Kiara, Rafiki, Timão e Pumba se reúnem com Simba e Nala e Kiara. Conhece seu novo irmãozinho chamado Kion. Mufasa, um filhote perdido e sozinho. Conhece um leão simpático chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real. Um encontro casual desencadeia uma jornada expansiva de um grupo de desajustados em busca de seu destino. Mufasa, um jovem filhote de leão separado de seus pais por uma enchente, é resgatado por outro filhote chamado Taka. Eles formam um forte vínculo, apesar de suas origens diferentes. Mas sua amizade é testada quando uma ao seu orgulho os levam a confrontar seus passados e determinar suas verdadeiras lealdades. O sol vem sobre as terras do reino. Animais de todos os cantos do reino vão para Pride Rock. Os leões governantes, Rei Mufasa e Rainha Sarabi, estão dando as boas-vindas à vida de seu filhote, Simba. O sumo sacerdote Rafiki apresenta Simba diante de todos os animais. E todos se curvam diante do novo príncipe. Um ratinho está correndo pelo ambiente até se deparar com o Scar, o irmão do mal de Mufasa. Antes que ele possa o rato, Scar é interrompido pelo Calaumor de Mufasa. Zazu, ele avisa Scar que Mufasa está a caminho para castigá-lo por perder a cerimônia de Simba. Com certeza, Mufasa chega para confrontar seu irmão, assim como Scar está tentando fazer o almoço de Zazu. Scar expressa sua por não conseguir seu lugar no trono depois de Mufasa, agora que Simba veio. Depois que Mufasa e Zazu saem, Scar olha com mal. Rafiki está perto de sua árvore, onde ele usa vários para formar um desenho de Simba na árvore. O tempo passa e Simba é curioso. Ele acorda seu pai para que ele possa ir sobre as terras do reino. Mufasa explica que tudo nas terras do reino é deles. Mas qualquer coisa além das fronteiras é proibida de se aventurar. Ele também diz a seu filho que eles estão conectados no grande círculo da vida em relação ao seu dever como futuro rei. Zazu então voa para o relatório da manhã antes de Mufasa ensinar Simba o passe. Momentos depois,
Zazu diz a Mufasa que avistou hienas. Mufasa ordena que Simba vá para Sarabi. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. Simba vai até Scar, que descansa sozinho em sua própria pedrinha. Enquanto Simba expressa curiosidade sobre o que está além, nas fronteiras das terras do reino, Scar diz a ele que é um local de elefantes. Simba então vai encontrar sua melhor amiga Nala, que está no meio de um banho. Simba toma seu próprio banho com Sarabi antes de dizer a Nala que quer ir ao bebedouro. Mas Sarabi faz com que os levem Zazu como acompanhante. Só um tempinho, galera.
em sua caminhada. Simba diz a Nala que para onde eles realmente estão indo. Zazu os percebe juntos e observa como é fofo ver dois noivos juntos. Isso, Simba e Nala, que insistem que são apenas amigos. Zazu diz que essas são as regras. E Simba diz que vai mudar algumas dessas regras quando se tornar rei. Eles perdem Zazu entre os outros animais antes de irem para o de elefantes. Enquanto vêm, eles são encontrados por um bando de hienas, liderados por Shenzi, Kamari e Aziz. Shenzi está pronta para assim que perceber que é Simba, mesmo quando Zazu voa para avisá-la de que isso iniciaria uma guerra com Mufasa. Ela os pega, mas Zazu consegue segurá-la por tempo suficiente para Simba e Nala fugirem. A matilha então envolve-os. Simba tenta rugir para as hienas, mas apenas reúne rosnados simples, enquanto eles riem e pedem que ele faça isso de novo. Um rugido mais alto é ouvido. Mufasa corre e luta contra as hienas antes de ordenar que Shenzi recue ou enfrente o fim. As hienas recuam, mas Mufasa fica chateado com Simba, enquanto ele leva ele e Nala para casa. Mufasa faz Zazu levar Nala para casa, enquanto ele fala com Simba. Ele expressa sua decepção com ele, mas Simba tenta se defender dizendo que ele estava tentando ser corajoso com Mufasa. Ele diz ao filho que só é corajoso quando precisa ser e que tinha que perder Simba. Eles então se sentam para olhar para as estrelas. E Mufasa diz a Simba que os grandes reis do passado estão olhando para eles. As hienas voltam para seu esconderijo, reclamando da falta. É então mostrado que Scar os está liderando. E ele deliberadamente levou Simba e Nala para o caminho deles. Ele então conta às hienas sobre seu plano de acabar com Mufasa, para que ele lidere as terras do rei. Esteja preparado. E isso também significará mais comida para as hienas. No dia seguinte, Scar traz Simba para praticar seu rugido. Depois que ele deixa Simba sozinho, ele dá às hienas o sinal para fazer seu movimento. De repente, Simba olha para o local e percebe uma bandada de guinos. Ele corre para ele e sobe em uma árvore. Scar encontra Mufasa e Zazu. Avisando seu irmão sobre Simba estar preso no local, enquanto diz a Zazu para chamar as leoas. Mufasa atravessa o rebanho de guinos para chegar a Simba. Ele traz para um local seguro, mas é levado pelo guino. Mufasa então começa a subir a colina, apenas para ser pego por Scar, que afunda suas nas patas de Mufasa, com um olhar feio em seus olhos.
Scar diz a Mufasa: Viva o rei! E ele bate seu irmão para seu final. Simba assiste enquanto seu pai se vai. Ele corre e descobre o de Mufasa, pedindo para que ele acorde. Scar encontra Simba e diz que é tudo culpa dele, que seu pai esteja ido, temendo pelas consequências. Simba pergunta a Scar o que fazer, e Scar ordena que ele fuja e nunca mais volte. Depois que Simba faz isso, ele envia Shenzi, Kamari e Aziz, além de uma hiena sem nome, para perseguir Simba e acabar com ele. Simba ultrapassa as hienas até a beira de um local, onde ele e a quarta hiena caem. Shenzi ordena que os outros dois se certifiquem-se de que Simba se foi, mas eles acham que ele não poderia ter ficado bem à altura, e eles não estão felizes para descer e verificar. Simba é visto se escondendo antes de continuar. Scar anuncia a partida de Mufasa para as leões, e então diz que Simba também foi. Ele finge sua antes de caminhar até a Pedra do Orgulho para assumir seus novos deveres como rei. Então traz as hienas para fora. Zazu e Rafiki assistem à distância em Mufasa e Simba. Simba caminha sozinho por quilômetros antes de acabar em um deserto. Ele adormece cansado antes de um bando se aproxime para tentar. Eles são irrompidos pela dupla de sindicatos e javalis Timão e Pumba, que assustam os abutres antes de encontrar Simba. Só um tempinho, galera.
os dois decidem que devem ficar com um para que, quando ele se tornar um leão adulto, ele esteja do lado deles. Simba acorda e está, ainda se culpando pela de seu pai. Timão e Pumba o acolhem e mostram como vivem suas vidas. De acordo com seu lema, Hakuna Matata significa não se preocupe. Como os outros animais são amigos. Simba não pode e agora ele passa mais tempo com Timão e Pumba. Agora se tornando um adulto, sob o reino de Scar. Reinado de Scar. As terras do reino tornaram-se desprovidas de comida e recursos suficientes, uma vez que as hienas estão tudo até secar. Nala expressa preocupação com a forma como as coisas mudaram. Scar até tenta fazer com que Sarabi seja sua rainha, prometendo que ela pode jantar com ele. Mas ela se recusa. Ele então faz com que as hienas o resto de sua, deixando apenas para as leões. Mais tarde naquela noite, Nala tenta deixar a pedra do orgulho, mas ela é vista por Zazu, que sabe o que Scar fará com ela se ele a pegar saindo. Só um minutinho, ó.
Portanto, ele cria uma distração para fazer com que Scar e as hienas o persigam, permitindo que Nala fuja. Depois de passar um dia, Timão e Pumba se deitaram para olhar para as estrelas, enquanto Timão e Pumba refletem sobre o que poderia estar lá em cima. Simba menciona o que Mufasa uma vez lhe disse sobre os reis do passado olhando para eles. Timão e Pumba riem, o que incomoda Simba. Ele vai ficar sozinho e, ao se deitar, um pouco de pelo de sua voa. Ele é levado pelo vento e passa por alguns animais antes de encontrar o caminho para Rafiki. Ele sente que Simba ainda está bem e se alegra. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. Timão e Pumba estão andando por sua casa enquanto cantam. O leão dorme esta noite, antes de Nala persegui-los, enquanto eles fogem. Simba pula e pega Nala, mas depois que ele o prende, ele percebe que é quem é. Simba está animado para ver seu melhor amigo novamente, enquanto Nala está por Simba estar vivo. Os dois saem juntos para conversar, deixando Timão e Pumba perceberem que os dois leões estão se tornando mais do que amigos. No entanto, a felicidade dura pouco, uma vez que Nala diz a Simba que ele precisa voltar para casa devido ao que Scar e as hienas fizeram. Infelizmente para ele, a chuva cai sobre as terras do reino para lavar, com as hienas indo embora. As leoas se reúnem em torno da Pedra do Orgulho. Zazu e Rafiki permitem que Simba tenha a chance de ceder. Ele caminha até a beira da Pedra do Orgulho e ouve a voz de Mufasa dizendo: lembre-se. Com isso, ele ruge diante das leoas para se tornar o novo Rei Leão. Passando para avisar, só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. As terras do reino retornam à sua antiga glória, parecendo linhas de prósperas, mais uma vez. Timão e Pumba se mudaram para ficar perto de seu amigo. Simba e Nala agora são rei e rainha. E Rafiki apresenta seu filho Kiara para o resto dos animais. Continuando assim o círculo da vida. E esse foi o nosso
E esse foi o nosso resumo sobre esse filme. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Cine Show. Ative o sininho e deixe seu like. E você que já se inscreveu, seja bem-vindo.